Olá, muito bem-vindo, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei quando você vai estar ou me vendo no YouTube ou me escutando no Spotify, mas muito obrigado pela sua presença aqui, pela sua audiência. Nós estamos em mais um episódio do podcast do Patrimônio Preservado, que é aquele local, é aquele momento em que você vai aprender, que você vai escutar os maiores especialistas em planejamento patrimonial e planejamento sucessório conversando comigo, né? Sobre planejamento patrimonial e planejamento sucessório em algum lugar do Brasil, porque a ideia dessa série aqui é que você saiba que planejamento patrimonial e planejamento sucessório não é só nas grandes cidades, não é só para quem tem patrimônio bilionário, não. Ele cabe para qualquer localidade, cabe para a grande maioria das pessoas que têm patrimônio. Hoje eu vou estar conversando com um amigo meu de algum tempo, uma pessoa muito boa e muito inteligente, que é o Dr. Cláudio Luiz, de Brasília, do Distrito Federal. Como você viu aqui no título, a gente vai conversar sobre holding ali em Brasília e naquelas localidades. Muito bem-vindo, meu amigo, meu querido amigo Cláudio. Eu já fiz uma breve introdução aqui da nossa amizade e da imensa alegria que eu tenho de você estar aqui comigo, compartilhando aí sua agenda, que não é fácil, né? Uma pessoa que tem a competência que você tem, os trabalhos que você tem realizado, você aí abrir um pouco da sua janela de tempo aí para conversar comigo e com as pessoas que me escutam. Eu te agradeço muito. Então, eu quero já que você se apresente aí para a minha audiência, para o pessoal que está nos ouvindo. Já conversei que o pessoal, já introduzi ali na área de Brasília, mas é sempre bom você dizer quem você é, para o pessoal já te conhecer um pouquinho mais. Boa, tudo bem, meu amigo? Tudo bom, muito obrigado pelo convite, Alex. O prazer é meu de estar aqui, tendo essa oportunidade de conversar contigo, trocar essas ideias, né? Que é sempre muito bom para mim conversar com você. Nós sempre aprendemos muito, tá? Essa troca de informações é muito boa, é muito importante. Tá? Eu sou de Brasília, conforme você falou, essa é a minha sede. No entanto, eu atuo no Centro-Oeste, de uma forma geral, e atuo também na Bahia e no Paraná. Né? Opa, que beleza, que legal. E em São Paulo, parcialmente. Apesar de eu ter tido um escritório em São Paulo, eu tenho tido alguns poucos clientes no interior de São Paulo. Tá? Mas é como você já deve ter comentado, que a forma com que nós trabalhamos atualmente, depois da pandemia, nos permite atuar no Brasil inteiro. Aí você me pergunta, Cláudio, então por que você citou esses 3 lugares? Né? Porque, na minha opinião, é importantíssima a experiência da pessoa no local onde ele trabalha. Porque nós temos particularidades muito grandes com as prefeituras dos estados, eles trabalham códigos de normas diferentes, os estados, e as prefeituras têm práticas diferentes e têm códigos tributários, regras também bastante diferentes. Eu não citei, por exemplo, estamos hoje com 2 clientes no Amazonas, tá? Olha, que legal. Em Manaus, clientes que foram trazidos pela Bartira para a gente, eles assistiram a Bartira e nos procuraram, tá? Para fazer esse trabalho. Essa nossa associação. Doutora Bartira, que já teve gravado aqui conosco um podcast, né? Se você ainda não escutou, ele está alguns episódios anteriores a esse aqui que você está escutando. E como eu sempre falo, todos os contatos do Dr. Cláudio vão estar, seja na descrição do vídeo do YouTube, se você estiver nos assistindo no YouTube, ou na descrição do áudio do Spotify. Então, se você é dessas regiões que ele comentou, ou não, de outras regiões, inclusive, porque, afinal, como ele falou, a gente consegue trabalhar no Brasil inteiro, e quer se consultar, quer entender individualmente o planejamento patrimonial para a sua família e para o seu patrimônio,
não perca essa oportunidade que o Dr. Cláudio está disponibilizando de você entrar em contato direto com ele. Usa aqui, ele vai deixar aqui para a gente o WhatsApp dele, o e-mail, as redes sociais. Não perca essa oportunidade de entrar em contato com ele. E assim, planejamento patrimonial, a gente acaba, eu já fiz em algumas dos meus criativos, em algumas das minhas oportunidades, eu já estou tentando desmistificar que o planejamento não é coisa de bilionário, não é coisa dos grandes centros urbanos. Você pode e deve fazer o planejamento do seu patrimônio, mesmo que você não seja um bilionário, e mesmo que você não more num grande centro urbano, como Rio de Janeiro, Brasília, São Paulo, as cidades, né? Se você tiver numa cidade interior. E a gente acaba que, assim, a gente meio que não desconhece um pouco dessa realidade de Brasília e dos arredores. Embora a gente imagine que tem uma grande gama de funcionários públicos, uma grande gama de pessoas que têm patrimônio para fazer o planejamento, eu queria escutar um pouco mais dessa tua experiência lá naquela região ali de Goiás, Mato Grosso, Brasília. Como é que as pessoas elas estão aceitando essa notícia de realizar um planejamento? A procura tem sido muito grande, Alex, no Centro-Oeste. A procura tem sido bastante grande. Nós temos agora uma particularidade no Centro-Oeste, é que em Brasília, aí eu vou poder fixar em Brasília, nós temos pessoas em Brasília com imóveis fora de Brasília, com patrimônios construídos fora de Brasília. Porque uma particularidade de Brasília é que as pessoas, normalmente, a geração que regula comigo, nasceu fora de Brasília. Então, seus pais foram para Brasília e com origem em outras cidades, em outros estados. E construíram a vida em Brasília, mas não tiraram seus pés e dos seus avós, né, seus antecedentes lá na sua região. Isso é o que caracterizou, de certa forma, a gente alcançar outros estados. Porque nunca nós investimos em alcançar outros estados. Sempre trabalhamos ali o Distrito Federal e o entorno do Distrito Federal. Mas como as famílias estão... elas... Quem está em Brasília, na verdade, vem de outros estados, acaba que, pelo seu relacionamento com os seus familiares, as redes sociais acabam espalhando, divulgando a gente para fora de Brasília. Tá? Então, em Brasília, a gente tem muito funcionário público, tá? E temos muitos que eu vou chamar de novos ricos. Né? Quem tiver hoje à frente de várias empresas que surgiram no início de Brasília vão dizer, como o novo rico? Né? O pai é que era o novo rico, que foram pessoas que criaram empresas e aproveitaram as oportunidades e constituíram negócios em Brasília e cresceram muito. Então, nós temos esses empresários e temos também muitos funcionários públicos. O Brasil, cada vez mais, tem um investimento, as pessoas estão procurando, os funcionários públicos, estão procurando ter seus próprios negócios. Né? E, com isso, tem tido um contato maior com essa realidade, essa necessidade de um planejamento sucessório. Eles passam a entender um pouco mais de empresa, né? E que liga o que a gente faz, que é a holding. Eu digo, opa, peraí, isso aqui faz sentido para a gente. Então, quando a gente divulga, ele já tem alguma a mais, o que é extremamente favorável. Isso é bem interessante, porque a gente já derruba um mito que sempre me questionam nas oportunidades que eu estou palestrando ou passando seminário, se funcionário público pode fazer planejamento, se é lícito, se é legal que o funcionário público possa fazer um planejamento. E aqui a gente já está trazendo que não só pode, como deve, porque a depender do patrimônio que ele tem, e nós temos
uma leva boa de funcionários públicos do alto escalão, principalmente em Brasília, que deve ter uma vida patrimonial bastante confortável. Para essas pessoas, o planejamento patrimonial também funciona, também serve. Ou seja, o Cláudio já inclusive, bem especializado de tratar com esse público, o que é bem importante. Bem interessante. Mas eu imagino que quando a gente fala de Centro-Oeste, você também deve navegar ali pelo agronegócio, né? Porque não ainda mais em Salvador, também Bahia, né? Porque me parece que você está trabalhando aí na parte de Salvador, que a gente não pode dizer que é agronegócio, mas no entorno, a gente pode mencionar também propriedades rurais, você também deve estar conseguindo passar essa mensagem do planejamento patrimonial e planejamento sucessório para a pessoa do campo, né? Produtor rural, pecuarista, principalmente no Centro-Oeste, né? Eu vou falar um pouco do Distrito Federal, mas antes eu vou falar da Bahia. Não é no entorno da Bahia, né, de Salvador. Na verdade, a gente tem trabalhado com os agricultores mais naquela região, tá, do oeste baiano, que envolve ali Correntina, envolve Luiz Eduardo Magalhães. Tá? Então, a gente tem mexido por ali, a gente tem clientes por ali, clientes da Lapa, tá? E alguns outros municípios vindo mais para o leste. Tá? Então, temos tido essa oportunidade. E o agronegócio tem um potencial enorme. Tem um potencial enorme. Tá? Muita gente não enxerga isso. Lá no entorno do Distrito Federal, a gente encontra algumas preocupações. Tá? Eu arriscaria dizer que o pessoal ruralista é uma turma mais desconfiada. Eles exigem um trabalho maior nosso. Por isso que a gente tem viajado, né, para poder se aproximar deles, conversar com eles, para poder mostrar a simplicidade, porque o planejamento patrimonial, e vou falar da holding, tá, do sistema de holding, ele não é nada de diferente. É simplesmente a gente utiliza os instrumentos tanto do direito sucessório, do direito de família, quanto os instrumentos do direito empresarial. Mas a holding não tem nenhum mistério. A holding é uma empresa como outra qualquer. E como outras empresas, por exemplo, se você abrir uma empresa para atuar na área financeira, você vai ter que se submeter, dependendo do teu negócio, a CVM, ao Banco Central, a uma determinadas regras. Né? Se você monta uma empresa de consultoria na área de tecnologia, por exemplo, você monta uma empresa como outra qualquer e você tem vários benefícios tributários que você pode utilizar. Então, o que a gente faz é adequar os benefícios tributários, né? Eu estou saindo aí do planejamento sucessório, estou falando do planejamento tributário, que é aproveitar os benefícios tributários de determinadas áreas e vincular com o negócio do cliente. Então, nós usamos as vantagens tributárias, por exemplo, para uma holding patrimonial, tá? E utilizamos as vantagens tributárias da área do cliente. Olha, que interessante. Então, assim, mesmo que a pessoa ela não esteja disposta, isso é muito interessante, mesmo que a pessoa não esteja disposta, nesse momento, de fazer todo um planejamento patrimonial e sucessório, um planejamento tributário já cabe e ela já consegue começar a organizar a vida dela e economizar dinheiro. Basicamente é isso que você está explicando. Isso, e tem uma outra coisa que eu comecei em relação ao agronegócio, que você tem
algumas vantagens que são aproveitadas, alguns benefícios, para a pessoa física. Então, o ruralista acha, não, eu não vou botar isso na minha pessoa jurídica, porque eu vou perder o benefício. Só que nós já tivemos alterações legislativas que permitem hoje os benefícios, a diferença é muito pequena. Tá? E aí você pode pegar e colocar, por exemplo, o imóvel rural dentro de uma holding, dentro de uma empresa, e o negócio, o agronegócio, o negócio que tem os benefícios, fica na mão da pessoa física. É possível isso. Então, você consegue combinar as vantagens tributárias. E não tem nenhuma mágica, não tem nenhuma coisa complicada. E uma prática que nós temos é de conversar com os contadores e advogados destes ruralistas. Que interessante. Isso é uma coisa que também é bem interessante e não é a regra, mas de vez em quando eu tenho que fazer isso aqui também no Rio de Janeiro, que é explicar o que é planejamento patrimonial e o que é planejamento sucessório de verdade, não é só uma pejotização, para um contador ou um advogado do cliente. Porque não é incomum, e eu tenho certeza que para você também não é, que em muitas consultas que nos fazem, muitas sessões de viabilidade que eles contratam conosco, vem não só o cliente, como às vezes o assessor dele, seja um advogado, seja um contador. Porque normalmente quando a gente trata com um empresário, minimamente ele tem um contador de confiança. Minimamente ele tem. Isso. Dificilmente ele não vai ter. Então a gente já tem que trazer esse conhecimento para essa pessoa, para ela não ser uma pedra no caminho. Em que sentido? Porque, assim, hoje em dia, eu enfrento aqui no Rio de Janeiro, ainda enfrento aqui no Rio de Janeiro, por algumas pessoas, uma certa desconfiança quando a gente vai falar de planejamento patrimonial ou de planejamento sucessório, porque há algumas décadas atrás, o sistema de planejamento, eles denominavam blindagem patrimonial, porque nós dois sabemos que isso não existe, né? Blindagem patrimonial ela não existe, existe uma proteção grande, uma blindagem não existe, e era utilizado muito para falcatrua, para coisas ilegais, e isso ficou um pouco na mente das pessoas. Então não é raro que eu faço palestra, faço seminário como você, meus conteúdos na rede social, para ir matando esse preconceito. Não sei como é que as pessoas chegam até você em relação a isso. Eu vou até, complementando aquela ideia, eu até incentivo, tá, que as pessoas tragam seus familiares e tragam as suas pessoas de confiança para discutir o assunto. Para mim, é muito tranquilo e muito mais... eu gosto mais quando eu posso explicar, e o cliente, quando nos contrata, ele está extremamente seguro do que ele está contratando. Isso é fundamental para mim. Por quê? Porque o cliente que não está seguro, que acha que sabe, ele pode, ele imagina, eu estou contratando isso. Né? E no caminhar, ele começa a ter desconfiança. Estou falando isso porque eu já recebi clientes, tá? Isso eu estava dizendo que foram os 3, 4 últimos, mas isso, na verdade, já foi uns 3 ou 4 meses. Então, não são mais os últimos. Mas eles estavam vindo de outros. E quando a gente evoluiu nas conversas e tudo mais, eu verifiquei que o outro profissional não tinha errado em nada. Não tinha errado em nada. Simplesmente o cliente não entendeu o que é que ele estava adquirindo. Né? Não é uma coisa, eu já vi gente falando, não, 3 meses, 4 meses resolve isso aí. Essa é a pejotização que você falou. 3, 4 meses é você criar uma pessoa jurídica, que você cria em 3, 4 dias, né? E coloca os imóveis lá dentro, ótimo, né? Mas vai pagar tributos e várias outras coisas, ou seja, as vantagens vão ser menores do que as vantagens de um planejamento sucessório
e de um planejamento tributário adequado para o seu patrimônio. Essa é a maior diferença. Ah, Cláudio, mas por que demora? Pode ser rápido, como pode ser mais devagar. Eu, por exemplo, esse caso de Manaus, que eu comentei, o cliente disse, não, mas aqui eu conheço bem a secretaria, a prefeitura, isso aqui a gente consegue fazer rápido em 3 meses. E digo mais para você, Cláudio, porque a gente parcela, né? Sim. Quando você acabar, eu vou te pagar tudo antecipado. Olha, eu gostaria de receber logo, né, todos os valores, mas nós temos que entender que existe o tempo dos órgãos públicos. Existem pessoas dentro desses órgãos que às vezes não estão tão bem, não conhecem tão bem o que é esse planejamento, porque é algo relativamente novo. Então, eles geram determinadas burocracias, algumas voltas, e a gente tem que explicar, e aí demora para poder fazer um andamento adequado. Então, assim, nós queremos atender o mais rápido possível o cliente, mas nós não temos pressa em acabar, porque nós queremos que ele receba o melhor possível. Isso é muito importante, porque assim, aqui, particularmente, eu nunca peguei alguém que tivesse feito um planejamento com outro profissional de forma correta e só não tivesse entendido exatamente como manipular aquilo depois de pronto, que é o que você está dizendo. Aqui é muito comum que você pegue um planejamento mal feito, um planejamento que o colega que trabalhou não. Na realidade, eu não vou ser nem injusto aqui. O que acontece? Aqui eu já peguei o planejamento realmente mal feito, que o colega não se atentou ao mínimo do mínimo para que o planejamento estivesse feito de forma correta. Agora, eu também já peguei aqui planejamentos que eles não começaram errado, mas ficaram errado por conta de várias mudanças legislativas que a pessoa não acompanhou. Porque isso é uma outra coisa que eu bato muito com os meus clientes. Planejamento patrimonial é uma coisa perpétua. Se ele quiser, todas as gerações futuras da família dele vão se beneficiar disso. Mas não quer dizer que é uma coisa estática. Ele, de tempos em tempos, ele tem que dar manutenção naquilo ali. Ele tem que olhar, atualizar, principalmente acordos de sócio, reajustar contratos sociais à nova realidade daquela família. Então, aqui eu já peguei situações em que estava tudo certinho, até que houve uma mudança. E aí, nessa mudança, descarrilhou o trem da pessoa. Não sei se você já teve essa oportunidade de ver esse tipo de coisa também. Já peguei e até eu uso muito como exemplo para essa questão das mudanças, né? E de a gente fazer a adequação e não simplesmente não. Como ele me contratou e eu montei o planejamento antes da legislação, eu vou implementar como tinha planejado antes e não vou fazer as correções. Tá? Eu comparo muito com o que aconteceu comigo. Eu adoro contar meus casos, tá? E, por favor, meus ouvintes adoram também. Meu filho tinha 3 meses de idade e um médico falou que ele precisaria ser operado. Uhum. Aí eu levei meu filho para um médico amigo do meu pai, um médico antigo que cuidou da gente, e ele fez uma pergunta para mim muito complicada. Cláudio, você quer que eu trate o teu filho como filho de um amigo ou como um paciente comum? Aí eu perguntei para ele, qual é a diferença? Qual é a diferença? Eu também. É a diferença. Ele disse, um paciente comum, eu pego e faço logo uma relação de tudo que ele precisa, de todas as possibilidades, e peço todos aqueles exames. Porque se eu pedir um exame, ele vem e faz a consulta, eu peço um exame para ele. Chega o exame, eu digo, não é isto. Vamos procurar, então, fazendo um outro exame. Na terceira vez que ele chegar, ele vai me abandonar. Ele vai dizer, esse cara não sabe o que ele está fazendo e vai embora. O filho de um amigo,
eu não vou submeter a cargas radioativas altas, desnecessariamente. Então, eu vou te pedir cada exame separadamente. Porque o outro eu vou entregar uma lista de exames, ele vai me trazer todos, eu vou analisar e vou dizer, é isto. Mas, de repente, ele não precisava ter submetido o filho a tantas radiações. Tá? E aí, isto eu aplico no planejamento patrimonial, e foi o que eu comentei desses casos, que o colega ele fez correto, ele foi para um lado, houve a mudança legislativa, aí ele foi fazer a adequação e o cara não foi gostando. Não, ele não sabe, ele mudou a estratégia. Não, ele não mudou a estratégia, ele adequou. E aí entra uma outra prática que eu tenho, que também, às vezes, alguns colegas me pressionam para eu mudar a minha prática, mas eu ainda acho que é mais justo com o cliente. Então, eu sigo naquela linha, trato todos os meus clientes como filhos de amigos. Então, eu faço o planejamento, monto todo o planejamento sucessório, logo lá no início, mas nós temos as etapas que nós vamos implementando. E essas é a medida que a gente vai implementando e que nós vamos nos submetendo às mudanças, ao tempo dos órgãos públicos, tá? Nós vamos chegar num determinado momento que a vida da pessoa, do cliente, pode ter mudado. A necessidade do cliente pode ter mudado. E com isso, por conta disso, eu vou e refaço as minhas perguntas do planejamento sucessório no momento que chega para a gente executar o planejamento sucessório. Ali eu refaço tudo. Mas espera aí, você me disse que tinha feito o planejamento sucessório, você não fez? Não, eu fiz. Mas eu tenho que rever. Porque isso, às vezes, pode mudar a estrutura toda. Por exemplo, um casal que passou a ter um desentendimento. Tá? E aí passamos a ter resistências de um dos cônjuges na continuidade. Então, aquilo que seria feito, que é a doação para os filhos e tudo mais, ele já começa a imaginar, não, negativo, nós vamos nos separar, estou sentindo que nós vamos nos separar, então eu não quero conduzir dessa forma, eu quero, se na separação eu vou ter direito a tanto, ou não vou ter direito a nada, porque vai ser feito todo o meu patrimônio foi adquirido antes do casamento, enfim. Você tem várias realidades. Né? Eu faço isso naquele momento. Tem clientes que a gente percebe que não está muito seguro do que quer. Então, a gente protela, entre aspas, um pouco para esse cliente amadurecer. Fazemos mais conversas com o cliente, damos um tempo para esse cliente amadurecer aquela ideia e poder decidir. Porque tem cliente que chega e diz, não, eu tenho 10 imóveis, quero botar todos os 10. Mas talvez eu venda um daqui a 2 ou 3 meses. Bom, não vale a pena você transferir esse imóvel que vai vender. Esse vai para o final da fila da integralização, né? Esse vai ser um dos últimos. Exatamente. Interessante. Aqui, assim, o que eu vejo muito primeiro, a gente tem que, assim, por mais que esse assunto ele esteja bem disseminado atualmente, seja por conteúdos como o meu, como o seu, como o da doutora Bartira, como os outros membros do time Holding Brasil, que é aquela confraria que nós participamos, aquele grupo que nós participamos, seja da Confraria Diamante, que a gente também participa junto, ainda tem gente que não sabe o que é isso. Então, eu tenho aquele, entre aspas, hater do sistema. É um cara que fala mal sem saber. Isso, é muito fala mal sem conhecer nada. Então, isso é uma... Para essas pessoas, eu direciono conteúdos, seja meu, seja de colegas, seja seu.
Agora, tem aquela pessoa que já entendeu que ela precisa daquilo, mas ela ainda não entendeu a aplicabilidade. E por incrível que pareça, esse, para mim, é o mais complicado de lidar. Porque quando você está com um cara que não sabe nada, você consegue explicar para ele de forma calma, razoável e lógica por que aquilo ali vai ser bom para ele. Na outra ponta, tem o cara que já sabe o que é, já entendeu o que precisa, inclusive já quer contratar para realizar o procedimento. Ou seja, esse também não me dá nenhum problema, porque ele já sabe o que ele quer, já está intelectualmente satisfeito com a ideia e segue. Agora, aquele que não sabe bem, mas já sabe alguma coisa e começa a viajar achando que o sistema faz o que ele não faz, achando que o sistema serve para tudo quando a gente sabe que não serve, esse me traz uma certa dor de cabeça. Esse, por exemplo, me demanda mais horas de ensinamento. Me demanda, inclusive, colocar os pés dele no chão. Por exemplo, nós sabemos que uma das premissas básicas que não só eu, quanto você, quanto todos os colegas do time Holding Brasil fazem, é não participar de ilegalidade. Então, se o cara está se separando, a gente não vai fazer uma holding para ele burlar regime de partilha de bens. Se o cara está com dívida trabalhista, dívida tributária, dívida com fornecedor, não adianta ele fazer um planejamento desse, porque não vai surtir efeito nenhum. Porque ele realmente não vai se proteger, porque esse tipo de estrutura, diferentemente do que se fazia no passado, não serve para ilegalidade, ele é feito às claras, perante a Receita Federal, a Receita Estaduais, a Receitas Municipais. Então, esse cara que vem com essas demandas me dá mais dor de cabeça. Por exemplo, não sei se já aconteceu contigo, comigo acontece muito, do cara querer, por exemplo, excluir filho da legítima com um sistema de planejamento patrimonial. E eu já explico para ele, meu senhor, não tem como. A legítima ela tem que ser preservada. Não sei se tu já pegou algum caso desse de cliente um pouco mais complicado. Já peguei clientes bastante complicados e até trocando ideias lá na Confraria Diamante, tem um colega nosso que virou e falou, Cláudio, mas você só traz caso complicado. Verdade. Você só traz caso complicado. Eu peguei já diversos casos, como o que você citou, e normalmente o que a gente faz? Olha, nós não executamos nada ilegal. Tá? Você vai ter que dividir igualmente entre os filhos. Mas existe uma maneira, tá? Estou comentando isso, existe uma maneira de você fazer a diferenciação, tá? Para deixar assim claro, qual é essa maneira? Você é obrigado a pegar a tua parte para dividir entre seus filhos, entre os herdeiros necessários, que é a legítima. Isso e existe uma parte disponível. Então, você pode dispor da parte disponível doando para um filho seu. Existem regras específicas para você fazer isso. Desta forma, você consegue fazer a distinção. Tá? Você consegue fazer a distinção. Eu não incentivo. Eu não incentivo isso. Mas peguei um cliente recentemente que ele disse que, olha, o gerente da XP falou que eu posso fazer isto. Eita, meu Deus do céu. Não, aí, mas o gerente lá até orientou tudo adequadamente, fez, né? Ele deve ter outras práticas, estava tudo adequado. Mas eu, particularmente, não incentivo. Por que eu não incentivo? Porque toda vez que eu monto uma estrutura, ou que me pedem uma coisa dessa, vamos chamar assim, diferente do que a legislação aprova e tudo mais, eu lembro do seguinte:
Você pode montar todo o teu planejamento, mas vamos seguir todas as regras, tudo que a legislação faz, para evitar riscos desse planejamento ser questionado amanhã. Exatamente. Essa, inclusive, é a minha maior preocupação. Nesse quesito de exclusão de filho, né, da legítima, que nós estamos conversando, eu terminantemente não faço. A única coisa que eu faço, até porque eu acho justo, tá? Até porque eu acho justo. Já fiz em âmbito urbano e já fiz em âmbito rural, que é quando, por exemplo, o cara tem 3 filhos, que é um caso concreto. O cara tem 3 filhos, um foi para a cidade e se tornou médico, o outro foi para a cidade e se tornou funcionário público, e o outro ficou no campo trabalhando com o pai. E aí o médico, que já tem a receita dele de médico, e o funcionário público, que já tem o salário dele de funcionário público, se recebesse equanimamente com o irmão que está no campo, eles receberiam uma cota valiosa da produção do campo sem sequer trabalhar ou ir lá. Aí, nesse caso, é o único caso que eu não só considero como incentivo ele fazer essa divisão desequilibrada. Porque, na realidade, ele equilibra. Porque ele deixando um quilo maior para o filho que está fazendo o trabalho ombro a ombro com ele equilibra esse filho, quando ele não tiver mais, com as receitas que os outros 2 recebem e não compartilham com ele. Aí ele coloca os 3 na mesma posição. Aí isso eu faço. Eu não só faço como incentivo. Falo, ó, vamos fazer assim que vai ficar legal. Vamos fazer dessa forma que vai ficar bem. Mas isso eu particularmente acho muito perigoso. E você tem um questionamento social. Entendeu? Sabe por quê? Porque não é só a questão da defesa legal. Que aí, beleza, a gente trabalha de uma forma muito correta, então no final das contas não vai ter nenhum tipo de problema no sistema. Mas é o estresse psicológico, né? Que no meio, por exemplo, da ausência do pai ou da mãe, o cara está recebendo uma ação para cancelar todo o sistema de holding dele. Então, acho que não cabe esse estresse. Aí eu normalmente não faço aqui. Não, é perfeito. E vou te contar uma coisa, isso que você falou do rural acontece muito, não é raro, acontece muito. Eu, antes de mexer com o planejamento patrimonial, eu mexia com a parte empresarial e contratos, eu sou especialista em contratos. E mexo com contratos agrários, contratos rurais, contratos de arrendamento, contratos de parcerias, né? Essas coisas. E peguei alguns casos, como esse, dos filhos irem, casou, vai morar na cidade, vai ter outra profissão, né? Ou vai seguir a sua profissão de formação, e um filho sobra para cuidar. Um dos casos que eu vi, o que estava acontecendo? Tá? Esse foi um caso que eu costumo dizer, se tivessem me procurado antes do pai falecer, a coisa seria mais fácil. Tá? Por quê? Dividiram a fazenda em 3 pedaços. Em 3 pedaços. E você tirou o poder do filho que estava vivendo do agronegócio. Os irmãos resolveram vender a parte deles. E como a fazenda estava muito valorizada, o irmão que investe e vive do agronegócio não tinha como comprar. E os irmãos queriam receber logo, então não estavam topando os negócios, porque é muito comum o irmão que está produzindo chegar e dizer, não, eu vou comprar de vocês, vamos fazer o seguinte, eu vou comprar desta maneira, vou fazendo as minhas produções e vou te pagando aos poucos, né? Aos poucos, porém com muito, porque vai pagando também com a produção, né? Dando a eles o direito que eles têm. Enfim, a gente monta toda uma estrutura para remunerar o irmão que está esperando, não só pelo valor da fazenda, como por um percentual da produção que está sendo feita.
Tá? Faz um equilíbrio, é justiça. A gente monta estruturas que são justas. Exatamente. Né? Essa que é a nossa preocupação. É o grande trabalho que a gente faz para a família brasileira. Meu amigo, eu adoro bater papo com você, mas a gente já bateu aqui mais de 40 minutos de conversa, assim, sem sentir. Eu já tenho que realmente já encaminhar para o fim aqui. Então, eu quero muito te agradecer novamente por você ter tido essa generosidade de separar o seu tempo aí para conversar comigo e com quem me escuta, passando aí essas experiências, informações e casos valiosos que, com certeza, abriram um pouco mais a cabeça de quem me escuta. Você que está nos escutando agora no Spotify, nos vendo no YouTube, mais uma vez eu falo, não perca essa oportunidade. Se você é da região que o Cláudio falou que ele atua, não deixe essa oportunidade de entrar em contato com ele, conversar com ele sobre a sua realidade, sobre o seu patrimônio, sobre a sua família. Você vai ver que você vai estar em muito boas mãos. Os contatos dele, telefone, e-mail, redes sociais, vão estar todas aqui, seja na descrição do áudio do Spotify ou na descrição do vídeo do YouTube. Então não perca essa oportunidade. Eu já vou me despedindo de vocês e vou franquear agora para o Cláudio se despedir também. E, muito obrigado mais uma vez pela generosidade sua aí, Cláudio. A generosidade foi sua de me convidar para participar. E como você sabe, eu adoro contar causos e adoro conversar com as pessoas e trocar ideias. Né? Então, assim, pode me procurar para trocar ideias e também para a gente agendar consulta, conforme for a demanda. Tá? Mas trocar ideias, tirar dúvidas e tudo mais, a gente faz isso com muita boa vontade. Só que muitas vezes eu demoro um pouco para responder. Você vai me procurar hoje, eu vou quando. Se é uma consulta, a gente consegue botar na agenda e programar e tudo mais. Mas é para trocar ideias e tudo mais, aí é quando a gente tem o tempo livre e responde. Tá? Estou falando isso porque hoje eu vou... Até porque assim, você é um profissional altamente procurado, então também a sua agenda não é assim. Então, se a pessoa quiser tirar a casquinha, como a gente fala aqui no Rio de Janeiro, tem que saber que não vai ser pronto. Se quiser contratar para fazer uma consulta, aí é outra história. Mas, assim, o Cláudio é muito generoso. Eu tenho certeza que se você procurar nas redes sociais dele e fizer um questionamento, ele vai responder. Mas vocês têm que entender que, como é um profissional extremamente procurado e requisitado, não vai ser rapidinho, mas ele é muito generoso, eu tenho certeza que ele responde também. Bom, meu amigo, muito obrigado, então. Vou dar uma boa noite para todo mundo. Boa noite, gente. Boa noite, Cláudio. Depois a gente se fala no próximo episódio. Um abraço, gente. Forte abraço.